Olá, cá está mais um Tirinhas, o segundo deste mês, sobre o mesmo tema, obras fora do mainstream. Vasco, do que é que nos vais falar hoje então? Trolls. In the Dark. Era um capítulo de Senhor dos Anéis. Exato. Não do Hobbit, desculpa. Trolls in the Dark, não conheço. Então o que é que tu conheces? Diz-nos lá o que é que tu conheces. Muita coisa. Mas. Sobre o tema de hoje. O tema de hoje. ElfQuest. Ah, bom, pronto, sim. E agora, desenvolve. Uma série lançada em 1977 por um casal, o Andy e Richard Pini, que é dos títulos independentes com mais sucesso que uma vez teve. Na altura também tinha outro contemporâneo, que era uma coisa chamada Cerebros, do Dave Sim. E ao contrário de determinados indivíduos que dizem que a Image, na década de 90, que foram os grandes impulsionadores, e nesse aspecto foram de títulos independentes com sucesso fora das editoras, e de serem os primeiros, aí está completamente errado, porque estes dois títulos, quer o Cerebros, quer o ElfQuest, são os pioneiros nesse aspecto. E no caso do ElfQuest, em termos de fantasia, é talvez dos títulos mais importantes da banda desenhada americana até à data. Essencialmente, aquilo, apesar de ser fantasia, pode ser considerado um bocadinho ficção científica, porque os elfos, como aqui aparecem, são um bocado diferentes daqueles, por exemplo, que uma pessoa tem noção do universo tolkiano ou Dungeons and Dragons, ou coisa assim do género. Porque essencialmente é uma raça que vai parar a outro planeta, que perdem a sua tecnologia tão avançada que pode ser confundida com magia, como, por exemplo, tens nos conceitos dados pelo próprio Arthur C. Clarke ou o próprio Asimov. E eles perdem tudo e adaptam-se, os sobreviventes, são atacados por humanos primitivos, adaptam-se às circunstâncias. A história ele salta tipo cerca de uns milhares de anos e depois vemos uma das tribos que resulta daí. São os Wolf Riders, como tem o nome a indicar, usam como montadas lobos. E são tipo quase uma mistura entre hobbits e elfos, por assim dizer, porque eles são pequeninos. Extremamente territoriais, extremamente violentos, e em termos de história é bastante interessante, porque depois dá para fazer paralelismos com muita coisa. Uma particularidade, o Andy Pini usa um estilo de desenho que já para a altura era um bocadinho invulgar, porque ela usa muitas influências do mangá. Coisa que só na década de 90 começou a aparecer autores a terem sucesso, nomeadamente João Madureira e outros assim do género. Ainda hoje é uma banda desenhada que já foi sucessivamente reeditada pelas mais diversas editoras. Já terminou a história, desculpa. Está agora a ser concluída na Dark Horse, com uma saga chamada mesmo The Final Quest, e tipo, a particularidade é que ele já foi reeditado por editoras tão diversas como a Marvel, a Epic, na altura, que era uma subprint da Marvel, a própria DC, a imprint deles também, que era Warp Comics, e ainda agora continua a ter uma procura muito, muito grande. Para teres uma ideia, a DC chegou a lançar no equivalente dos DC Archives a coleção toda, e em formato mais baratuxa, preto e branco. Bom. E quer outro vendia muito bem. Portanto, pois sim, é uma coisa que eu recomendo, principalmente quem for fã de boa literatura de fantasia, Tolkien, Robert Jordan, Patrick Rothfuss ou Brandon Sanderson, desculpa, está perfeitamente à vontade. Ok, muito bem. Seja, chegou a tua vez? Ok, eu vou trazer Asterios Polyp. É um livro de David Mazzucchelli, que é conhecido essencialmente no universo por causa da queda de Murdoch e depois do ano 1 do Batman, ambos juntamente com o Frank Miller. O Mazzucchelli depois desapareceu um bocado da cena e agora basicamente demora quase 10 anos a fazer seja o que for. Depois tem uma coisinha chamada Cidades de Vidro, podemos vir a falar numa outra altura, mas o que ele fez há cerca de 5, 6 anos, é a história de um arquiteto que basicamente é um arquiteto que nunca fez nada. Ou seja, ele é professor de arquitetura numa faculdade em Ítaca, nos Estados Unidos, e basicamente é um snob arrogante, que é daqueles professores teóricos que nunca fez nada, mas que acha que é o dono dos conceitos. Pronto, e ele vive com aquela que seria a esposa dele, só que é uma pessoa tão desagradável por muitas e diversas razões, incluindo o facto de gravar a vida toda que se passa dentro, isto muito antes de reality shows e coisas que tais, que é abandonado pela esposa. E o que é que acontece? Depois a vida dele começa a descambar
e num final há um relâmpago que cai na casa dele, pega-lhe fogo à casa, ele consegue fugir basicamente com um canivete e pouco mais, que eram os pertences que eram da infância dele. Para aqui um pormenor engraçado. Ele está constantemente a falar com um irmão gêmeo que nunca nasceu. Ok. Estranho. É muito estranho. Depois a vida, isto basicamente é quase como um road movie, ou seja, ele vai andando pelos Estados Unidos e vai acabar no momento em que vai redefinir um pouco a vida dele. Porque é que este livro é altamente recomendado? É pela estética do mesmo. Ou seja, o Mazzucchelli, se pensarem nas obras que há bocado falei, apesar de ser um estilo excelente, é um estilo mais convencional. E se nós olhamos para as histórias aqui, nós aqui temos influências essencialmente da vida alternativa. Quando ele faz a descrição, por exemplo, da vida universitária do personagem principal, é feita de uma forma quase com estilos de arquitetura, ou estilos do modernismo que ele pregava. Temos momentos em que nós vemos a construção dos personagens em várias cores. Isto nem sequer é uniforme em termos de... Não é colorido, mas não é no colorido tradicional. Ou seja, nós temos páginas, por exemplo, que estão em sépia, temos páginas que estão em... Sabes porque é que ele faz isso? Ele muitas vezes, algumas das coisas que ele faz, por exemplo, aquelas partes em que tu vês o personagem todo com formas de desenho geométrico, é a montagem do personagem. é a maneira como ele vê as coisas, como ele interpreta as coisas. Certo. A mulher, tipo, com formas, com outro tipo de cor, com uma textura mais suave, tem a ver com o facto de ela ser uma artista, ser uma escultora, ver as coisas de uma forma completamente distinta. É a visão deles. E o tom, a tonalidade, por exemplo, aquela parte de amarelo que é no presente, é o estado de espírito do gajo, que é miserável, por assim dizer. Que ele está completamente miserável. É uma obra que é absolutamente recomendável. Ela não existe editada em Portugal, porque a edição em si, depois poderão ver as imagens, é muito difícil. Eu não sei exatamente se existe, assim, sei que existe no Brasil, porque o Mazzucchelli fizeram uma edição e ele teve que autorizar isto, porque a montagem, a forma, por exemplo, até o próprio facto do papel que recobre a capa principal é mais curto que a própria capa. Isto é propositado, porque ele numa entrevista que ele tentou fazer o formato mais difícil que conseguiu. Isto é de difícil republicação. Pois eu estou a reparar aqui que mesmo na capa, tirando esta dust cover, que tem ali um baixo relevo do personagem. E isto é engraçado. E repara que isto é cartão. E é cartão não trabalhado. Pois. Ou seja, isto é propositado. Isto é mesmo propositado. Tens metade que é cartão, que está recoberto como normal, e depois tens o cartão por trabalhar. É exatamente a dualidade do personagem. Se olhares para a capa, tu tens aqui aquilo que o Vasco estava a falar da questão das cores. Sim, e as formas, até as formas das letras do título. Por exemplo, se tu reparares, isto é comum noutros sítios, repara aquela questão. Enquanto o personagem principal, o professor, os balões dele são quadrados, tem a ver com a forma como ele pensa e trabalha. Por exemplo, a mulher dele já tem a tal história que os balões são arredondados e com a letra e com a caligrafia mais feminina. Mais feminina e mais suave, sim. Ou seja, isto tem tantas subcamadas que é mesmo complicado. Assim, eu acredito que eu tenho dificuldade em falar desta obra porque eu não consigo classificá-la. Sim, não vale a pena tentar, mas parece muito, muito curioso. Por acaso tem uma série de níveis que vale a pena analisar mesmo. E agora tu? Ok, eu da minha parte vou falar de duas coisas. Vou começar por Olympus. Eu apanhei isto, salvo erro, publicado pela Image. É do Jeff Jones, desenhado por Chris Griminger e Butch Guice. Isto é uma história muito engraçada. São uns tipos que são estudiosos, que estão a fazer mergulho e depois a dada altura vêm-se envolvidos com os criminosos armados e, por gimmicks de história, acabam por ir parar a uma ilha que faz um bocado lembrar as histórias dos filmes com as obras do Ray Harryhausen. Que, tem os monstros, tipo Jazão e os Argonautas, o Choque de Titãs original dos anos 80, faz lembrar isso. Porquê? Porque tem ciclopes, tem uma medusa, é muito engraçado. Eles acabam por descobrir que existem criaturas mitológicas no mundo atual, numa ilha completamente desconhecida e que não está sequer nos mapas. Tenho em mãos uma edição da Humanoids, capa dura. Acho que vale a pena procurar isto porque a arte é assim desenhada muito soft, está muito engraçado e é uma história dinâmica. É engraçado sempre ver como as armas atuais não funcionam num ciclope. Nunca funciona. Mas é fantástico, mas fica bem. Mas fica bem porque dá toda uma outra dimensão às criaturas mitológicas, dá-lhes um outro poder. A outra coisa que eu ia falar, e que vou falar, chama-se Cinca. É uma
é uma banda desenhada italiana de um sujeito chamado Marco Patrito, que eu tenho ideia que não publicou quase mais nada para além disto. O que há de interessante nesta obra? Primeiro que tudo, é uma obra de ficção científica. Aquilo baseia-se numa personagem que é a Aileen. Que ela vive, aquilo é noutro planeta, claro. Ela vive assim numa espécie de submundo em que eles tratam, assim, vivem no meio de maquinaria, etc. E eles tentam arranjar mais ou menos a maquinaria, vivem mal, vivem tudo aquilo que arranjam. E entretanto, o sítio onde ela está é visitado por uns seres considerados superiores, que eles não têm todos sequer a mesma forma. Aquilo basicamente é quase como uma liga de mundos em que eles têm habilidades fora do comum e são de raças diferentes, necessariamente. E depois ela acaba por ir com eles e ela acaba por ser a primeira pessoa a ter contacto com uma raça que eu só consigo descrever como uma mistura entre o Dr. Connors do Homem-Aranha e o Alien. É assim uma coisa muito, muito estranha. Depois aquilo tem poderes psíquicos também e ela fala... cá em Portugal foi editado pela Vitamina BD. Infelizmente, por um lado, porque, como estávamos ainda há bocado a falar antes de começarmos a gravar, por causa de problemas de periodicidade. Aquilo apareceu, há 3 números. Isto está completo? E, pois não faço ideia. Assim, eu sei que há 3 números e que há 3 números publicados pelo italiano, pelo autor. Contudo, cá eu não apanhei pelo menos o terceiro. Eu acho que tenho o segundo, agora não estou certo. Eu acho que tenho o segundo. Mas o terceiro não apanhei porque eu nunca o vi à venda, apesar de frequentemente nas livrarias procurar. Nunca procurar a ver se havia a continuação daquilo. Não sabia se tinha sido sequer publicado. E descobri recentemente, porque me lembrei disto e fui à procura a ver o que é que havia. Ou seja, acaba por me faltar um e por causa da periodicidade de publicação. Mas não foi assim que isto começou. A história, a primeira que eu tenho, não foi publicada cá em Portugal. E aparece num especial da Heavy Metal de 1996, que era o especial de outono. Esta primeira história que eu falei era precisamente essa história. Particularidades disto. Uma delas é que o desenho é todo em 3D, já para 1994, que foi quando ele começou a desenhar. É diferente, porque ele faz mesmo a arte 3D com as cores feita a computador. Ele assume o tridimensional com aqueles efeitos e acho que funciona porque ele não tenta fazer aquilo muito realista, embora se preocupe com os detalhes, que por exemplo há lá um rosto de um velho com rugas, etc. Muito fixe. A outra particularidade disto é que ele publicou versões semi-animadas, quase como um motion comic, em CD. Existe isto em CD. E dá para sacar do site dele, pagando, salvo erro, 5 euros por cada história. Muito fixe. Eu não tenho ideia se a história está completa. Eu sei que existe até o número 3, não tenho ideia se ela alguma vez acabou mesmo o tema, a história. Portanto, por este tirinhas é tudo. Até à próxima, obrigado por estarem aí.